O agora que está diante de nós se tornará passado antes mesmo de terminarmos de pronunciar o A da primeira sílaba. O primeiro segundo do futuro que está por vir é o agora. Somente antevendo esse segundo poderemos estar presentes no agora. Pensei firmemente em viver o agora. Alguns dias atrás saiu o Astroworld do Travis Scott. Eu não sou nenhum fã do Travis, eu já conheci ele de nome e tal, mas eu não estava particularmente esperando por esse álbum. Mas a capa era chamativa, eu inclusive espero que chame gente pra esse vídeo também. Algumas pessoas que eu gosto pareciam bastante empolgadas com o lançamento e eu pensei, tá, vamos dar uma chance. As 17 músicas do álbum não me impediram, o caminho do ônibus era bem longo. Cara, me fisgou na hora. Eu não tava entendendo de primeira o que tava me passando tanta convicção naquele álbum, mas alguma coisa me parecia muito grandiosa nele. É um lance de produção, mas é mais do que isso. Ele me soa do futuro. Sério, tenta pegar qualquer música desse álbum e colocar de trilha de algum filme de ficção científica e vai fazer um sentido assustador. Pode parecer simplório, mas a coisa fica um pouco mais complexa quando ao mesmo tempo ele é tão afirmativo de um gênero dessa geração. Ao mesmo tempo em que ele parece completamente futurista, ele é muito normal, ele é muito de agora, e eu não tô falando isso de um jeito pejorativo. É como se ele tivesse rompido algum tipo de barreira entre essas coisas, sem se esforçar muito pra parecer subversivo. Apesar do fato de que, basicamente, todos esses filmes costumam ser protagonizados por homens brancos e eu tô falando de uma cultura fundamentalmente negra. E quando eu digo que ele não é subversivo, o que eu quero dizer é que o Travis tem umas características bem sólidas dele nesse álbum, mas ele não é um cara tão excêntrico. Então não é como se fosse um álbum absolutamente fora da curva. Na verdade eu tô querendo dizer exatamente o contrário. Ele tá muito na curva. Sei lá, seria como dizer que ele tá num topo bastante maduro dela. E essa tal curva que eu tô falando é a curva do trap. O trap, que é esse movimento que tem acontecido dentro do hip hop, de músicas aparentemente mais enérgicas e rasas, e que as pessoas costumam definir inclusive como letras mais agressivas e vulgares e cheias de adlibs, barulhinhos nem sempre com muito sentido, que costumam destacar de maneira bem equivocada como prova do quanto é um gênero sem muito para acrescentar. Eu discordo disso e eu acho que seria bem mais plausível analisar essas características como marcas de estilo e linguagem do que como real conteúdo lírico subjetivo dessas músicas. No geral, chamar de trap em vez de rap é puramente dizer que o BPM é maior. BPM é batida por minuto, que significa que o trap costuma ser normalmente mais acelerado. Qualquer coisa além disso é bastante relativo. Tipo o grave mais pesado e o autotune, mesmo que esses tenham virado uns traços muito fortes do gênero. Me incomoda quando isso sai de um jeito pejorativo da boca das pessoas. Mas, aparentemente intelectual ou não, o fato é que tudo isso se popularizou muito nos últimos tempos, últimos e bem recentes, seja a produção mais suja, que acolheu com muito carinho e violência uma boa parte dessa geração louca pra se expressar, mas completamente desequilibrada psicologicamente, sem muita desenvoltura pra se comunicar, seja com autotune e gente ansiosa por inovação, como o próprio Kanye West, que também tem seus problemas pra se comunicar, mas foi bastante visionário quando disse, no ápice do ego inflado dele, que ele era um rockstar, o maior deles. Se isso acontecesse agora, ninguém ia achar estranho. Definitivamente, não é mais tão difícil enxergar os paralelos entre o que era o rockstar e o que é o trapstar hoje em dia, seja em popularidade ou estilo de vida. Alguns acontecimentos recentes mais importantes da música têm surgido completamente envoltos no trap em todas as características do gênero, de This Is America do Donald Glover até o Jay-Z e a Beyoncé parando o Louvre para gravar o clipe de Ape Shit, ambos com dedinho do Migos, um dos mais populares. Há pouco tempo atrás saiu a notícia de que o hip hop ultrapassou o rock como estilo mais escutado nos Estados Unidos, e o trap é um grande responsável, mas isso prova que a questão vai além de números, é sobre reconhecimento também. Aliás, eu vi uns críticos bem mordidos com o Ape Shit e eu acredito que eles terem gostado especialmente de This Is America tem a ver com quanto a Beyoncé e o Jay-Z se colocaram à frente daquelas artes do museu, enquanto que o Donald Glover, como eu já disse nesse vídeo aqui, tá se colocando no centro da cultura, meio que no lugar dele, digamos assim. A gente ainda vai chegar lá. O ponto é que mesmo com projetos perfeitamente concretos, tipo o próprio Astroworld, como qualquer coisa nova e meteórica, tem toda uma rejeição por parte do público que ainda não aceitou a relevância do gênero. É isso que eu acho bastante complicado. Vamos por partes.
Capítulo 1 Autotune. A primeira coisa que eu quero desmistificar é essa ideia limitadíssima de que o autotune é unicamente algum tipo de máscara para cara sem nenhum talento vocal. O autotune é potencialmente muito interessante e complexo tecnicamente, em termos que eu não saberia dizer com tanta convicção, então resolvi chamar um especialista no assunto. Eu sempre quis falar isso. Um mano chamado Andy Hildebrand, que trabalhava com exploração de dados sísmicos, um dia teve a ideia de utilizar ondas sonoras para mapear o subsolo de áreas onde poderia encontrar petróleo. Esse mano também gostava muito de música, na verdade ele era músico e um dia resolveu usar a base de dados desse software dos petróleos aí para reconhecer ondas sonoras de voz gravadas e remodulá-las de acordo com a sua própria vontade. Assim surgiu o autotune da Antares, que talvez seja o mais popular. De início, pessoas leigas que escutam essa voz robotizadona tendem a achar que aquilo é algo feito para disfarçar alguém que não sabia cantar. Existe uma porcentagem de razão nisso, afinal o autotune pode ser utilizado para corrigir desafinações sim. Mas enxergá-lo só dessa forma é como olhar para um bombril e achar que ele só serve para limpar panelas, quando na verdade ele tem 1001 utilidades se você usar a criatividade, né? Primeiro que, se uma pessoa sem a mínima compreensão colocar um tune em uma voz qualquer, existem grandes chances de que ela não saia bonitinha, nas notas certas de acordo com o instrumental. Existe um trabalho minucioso de ajustes que precisa ser feito, e quanto mais desafinada a voz for, maior vai ser esse trabalho. Além disso, o autotune nunca vem sozinho. Você precisa de mais plugins para dar dinâmica e ambientação à voz. Esses são utilizados em toda e qualquer versão de estúdio de uma track, na verdade, em qualquer gênero musical. E aí vem a questão. Se essas outras ferramentas não são consideradas muletas, será mesmo que o autotune devia ser? Arrisco afirmar que, entre diversas coisas ousadas e grandiosas, o maior feito da carreira do Kanye West, por exemplo, foi algo atrelado ao autotune. No disco 808 Heartbreak, entre tantas formas, ele meio que usou o autotune com um efeito de distorção que assemelha-se a uma pedaleira de guitarra. A voz chega a soar como um instrumento digital nessas ocasiões e, bem, isso foi absurdamente criativo. Apesar do disco ter sido criticado e um pouco hateado na época, hoje praticamente toda música pop pega um pouquinho do seu estilo de produção pra si. Aliás, ninguém nega a importância desse disco pra música, né? No caso do Travis com o Astroworld, a genialidade não tá só no autotune bem feito. Na verdade, o Travis meio que reinventou um estilo dele que acompanha o autotune. Com reverb, delay, phaser e mais algumas coisas que talvez eu não consiga identificar de ouvido. Mas, ainda assim, não é só a produção. O estilo de imposição vocal dele, desde o primeiro disco, o Rodeo, ou Rodeo, ou Rodeio, como você preferir, é algo inovador e com identidade única. As linhas de voz que ele leva pro produtor, que, pra ser bem sincero, eu ainda não sei quem é, eu vou pesquisar e depois o Henrique coloca aqui na descrição, são bem inovadoras, sabe? Em alguns momentos são coisas feitas de um jeito que ninguém fez antes, independente da existência ou não de um autotune. Travis não é o único a ter uma originalidade. Existem muitos rappers, trappers, que usam o tune de uma forma 100% original e diferenciada, independente de serem afinados ou não. Há quem diga que o T-Pain foi o maior responsável pela popularização da ferramenta e eu prefiro exemplificar isso com dois vídeos da mesma música, a versão de estúdio e a versão live. A com autotune e a live. Black car, party in the backyard. Shawty got the black bra showing. Tatted up, fat enough. She a bad and she already know it all. Nesse exemplo fica muito nítido. Ele realmente sabe cantar. Mas olha o leque de possibilidades que o autotune dá pra ele na versão de estúdio. É aí que mora a magia, né? Parece que existem vários afinadores e moduladores de voz por aí. Eu mesmo uso o Reatane, original do software Reaper, mas autotune foi o nome que deram ao primeiro, da Antares. Aí acabaram atribuindo esse termo para nomear todos os outros produtos semelhantes, tipo Bombril, que a gente chama de Bombril até se for das outras marcas. O Travis tem adlibs próprios, que vários artistas até copiam. Slick! La Flame! Yeah! E a mais famosa, o Straight Up! Esses adlibs precisam do tune pra ficar assim. Afinar a voz artificialmente é fácil.
O difícil é fazer uma voz igual a que o Travis faz para ser artificialmente afinada, com muitas e muitas aspas. Essa foi definitivamente a participação que eu mais gostei de todas no canal, então confira o trabalho do Del, é músico, faz uns vídeos tipo os nossos, vai estar tudo na descrição para vocês irem atrás. Próximo capítulo. Capítulo 2, Relevância Social. Tem um som do Haori que eu acho super relevante de trazer aqui, se chama Trap Tears, e na primeira vez que eu ouvi virou completamente meu pensamento de cabeça para baixo. É uma daquelas sacadas que expõe um bagulho do tipo, como ninguém percebeu isso antes? É uma letra bem curtinha e é um daqueles raps de historinha que vai narrando a parada passo a passo até um refrão absolutamente arrebatador. A história em si é bastante genérica, mas é propositalmente genérica. Fala de uma família desestruturada, uma mãe esmagada pelas obrigações da casa, lutando para pagar o aluguel, e um filho que começa a se envolver com o tráfico até que o pai morre resultado dessa confusão toda. E o filho não chora. Ele não chora porque homens não choram, nas palavras do Haori, a não ser que sejam trapped tears. E aí vem o refrão. Não há nada além de lágrimas nesse trap. Vocês entendem o ponto disso aqui? Essa história é genérica porque esse não é um comentário só sobre o que ele tá contando na música. É sobre mais do que ele fala, e pro Neil Gaiman, por exemplo, essa é uma das coisas que define o que é arte. Esse é um comentário sobre todo o gênero. Quando ele coloca essa narrativa comum para um monte de jovem marginalizado, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, os mesmos jovens que estão florescendo o que é a cultura do trap para nós hoje, ele desvenda a grande camada escondida nessas músicas agitadas, violentas e aparentemente vazias. Pega Panda, um dos maiores hits do trap, um som pesado, e tenta perceber tudo que tá na volta da ostentação e daqueles gritos. A música não é uma homenagem, é quase uma resposta. A palavra Panda pode ser uma referência a um carro e não sei mais o que, mas assista um clipe da música, ele não tá só ostentando aquele carro. Aquele clipe tá longe de ser algum tipo de glamorização, é uma realidade violenta, sufocante e comum. Não há nada além de lágrimas nesse trap. E ainda assim vai tocar em qualquer festa e todo mundo vai ficar muito pilhado. Eu não tô querendo limitar o gênero de nenhuma forma, como se ele só pudesse existir porque essas pessoas estão sofrendo. Mas não é como se essas músicas fossem alienadas politicamente. O trap surge no mesmo contexto de gentrificação, aquela velha história de tirar um grupo de baixa renda de um lugar pra colocar gente mais rica, bem parecido com o que tinha acontecido na origem do hip hop lá no Bronx, só que em Atlanta, que é um baita expoente do gênero. Tenta prestar atenção no que esses caras estão falando, o que motiva essa postura e então no efeito dela. É uma resposta, é tudo sobre cantar uma realidade escanteada de crime, droga, violência e também se autoafirmar, cantar sobre autoestima e sinceramente não é todo mundo que pode cantar sobre autoestima com a mesma relevância política, mas muitos dos artistas que encabeçam o estilo, bom, eles dividem questões em comum. E aí a tal ostentação não parece mais tão vazia assim em significado. Como qualquer gênero difícil de precisar, o trap já tem milhões de vertentes e a coisa vai ficando cada vez mais complexa e menos definida, mas é sempre bom lembrar que ele não surgiu em um contexto alienado socialmente e muito menos essa alienação é algo inerente ao gênero. Vai ter gente esvaziando esse significado do gênero na mesma medida em que vai ter gente expandindo ele. E ao mesmo tempo em que vão ter os caras que, como o Slim Rimografia fala, tem talento pra fazer hit, mas insistem em lutar por direitos, também vai ter o cara que vai lá, faz o hit e já é importante por si só que essas pessoas estejam no holofote. Tudo isso tu vai encontrar no álbum do Travis, as drogas, o contexto, as colocações mais brutas, a autoafirmação, mesmo a absoluta objetificação da mulher no álbum inteiro, é basicamente sobre isso, todo um grupo de pessoas que agora se permite ostentar e mostrar o quanto eles têm tudo o que eles querem, mas essa é uma parte um pouco mais complexa que merece uma atenção específica. Capítulo 3, Machismo. Esses tempos comentaram aqui no canal algo do tipo, coisa chata, todo vídeo enchendo o saco com machismo, e eu só fico pensando... Quando que aconteceu essa distorção de valores? O problema não sou eu reclamando todo vídeo, é tudo que eu vou ler, ou ouvir, ou assistir, reproduzir machismo em algum nível, e o Astroworld não tá isento disso. O fato de eu ter gostado muito de alguma coisa não quer dizer que eu compactuo com a parte machista dessa coisa, e nada tá isento disso. Nada. Tua obra-prima não tá isenta disso, teu artista genial não tá isento disso, eu não tô isento disso. E é especialmente importante apontar essa parada aqui, porque eu não tô falando de uma obra de uma geração passada onde isso simplesmente parecia menos atrasado. Eu tô falando de um período recente, cheio de inovação, criatividade, que aponta pra frente. É frustrante ver um valor tão retrógrado, ainda tão incrustado na produção artística popular desse período, que ainda enxerga a mulher como mais um objeto na listinha do que ostentar. Se bem que... Que período é esse que eu tô falando mesmo? Capítulo 4, Surgimento do Trap. E eu sei que pode parecer estranho esse ser o último capítulo do vídeo, mas já vai fazer sentido. O trap
é um bagulho recente. O início do trap data no máximo ali por 96, naquele processo de reindustrialização que eu falei antes, e o crescimento do gênero é uma coisa muito dos anos 2000, dessa geração. O que quer dizer que a gente viu o trap surgir. São tempos muito rápidos e como algo emergente do século XXI, o trap é um espelho dessa geração, seja em termos de linguagem, popularidade ou conexão, e ao mesmo tempo em que surfa na liquidez dessa geração, nos entrega coisas tão sólidas como o próprio Astroworld. O trap é uma inovação dentro do hip hop, esse gigante no cenário musical, num sentido tão novo, que o fato dele estar tão pronto, mas ainda com tantas possibilidades, realmente me impressiona. A próxima grande inovação na música pode estar fervilhando no meio do trap e pode explodir a qualquer momento. Eu não tenho como provar isso de fato, mas considerando uma série de sensibilidades ao mundo e impulsos à transformação que muita coisa do trap compartilha, não me parece nenhum absurdo dizer que o próximo passo da música vai sair daqui. E provavelmente de uma mina, mas isso é assunto para outro vídeo. O agora que tá diante de nós vai se tornar passado antes mesmo da gente terminar de pronunciar o A da primeira sílaba. O Astroworld não soa como futurista porque é algo desprendido da realidade. Ele meio que é atual. Carrega uma porrada de elemento que não esquece de nenhuma noção de tradição instrumental ou artística e afirma um gênero que não poderia ser mais efervescente. É mais uma sensação. Tem um monte de cara e mina foda influenciando mais um monte de gente e produzindo coisas reais que estão basicamente zoando a barreira entre o que é real agora e o que pode ser real no futuro. Meu medo é que, por causa de todo esse estereótipo do trap como cultura alienada, vazia em conteúdo, o futuro da música realmente saia do meio e ninguém esteja prestando atenção. Meu nome é Henrique, meu Deus, que vídeo trabalhoso, mas gratificante na mesma medida. Não esqueçam que é realmente difícil sustentar um conteúdo desse tamanho no YouTube, então eu peço de coração que vocês deem uma olhada na nossa campanha de financiamento, que é o que tem mantido o canal. Mas também ajuda muito curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima.